Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Lição de número 5, estudaremos a natureza da alma do ser humano. A alma é um ser especial que Deus colocou dentro de uma casa chamada corpo humano. Então, o corpo humano é a bainha da alma. A alma é de onde sai toda a inteligência, a moral, a razão. Veja, evolução, sentimento, vontade, tudo isso nós vamos estudar na aula de hoje, mostrando os atributos da alma e a imortalidade da alma, porque a alma, ela é tipo de, veja, como os anjos imortais. Então, os anjos tornaram superior aos homens por causa da morte do corpo. Mas quanto à alma, são iguais. Anjos e alma não morrem. Então, quando Deus fez o homem mortal no corpo, mas não fez mortal na alma. Então, a alma, ela parte dessa terra para outro patamar. Isto é, vai estar em algum lugar, veja, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e hoje mostrando versículos bíblicos, Mateus 10 e 28, o julgamento da alma quando ela não crê em Cristo, ok? Aqui nos nossos desenhos nós vamos mostrar a natureza da alma, os seus atributos. Vejamos a partir de agora. A alma é a inteligência, é o eu pessoal. Se alguém morre, está lá o corpo, quer dizer que o cadáver não é pessoa. Então a pessoa não é considerada por ter corpo físico, entendeu? Porque senão os animais também seriam pessoas, porque tem também corpo físico. Mas o ser pessoal é caracterizado com o eu, ok? Então esse eu, o homem e a mulher têm, que caracteriza como uma inteligência que identifica ela a si próprio. Como eu identifico uma personalidade? Quando este alguém reconhece a si próprio. Os animais não reconhecem a si próprio. Então há muita semelhança entre os animais e os homens limitados. Mas quando parte para a área espiritual, o homem é superior aos animais. Deus superior aos anjos, anjo superior aos homens, homem superior aos animais. Aqui nesta alma, veja, nós temos um livre-arbítrio, que é a sede das decisões, aonde ele vai decidir. Então, o livre-arbítrio, então voltando aqui, há um eu aqui na pessoa, da qual quando esse eu se converte, ele vai deixando que a autoridade de Cristo, do Pai, do Espírito Santo, vem até sua personalidade. Então, esta alma, ela pode ser explicada antes da cruz e depois da cruz, ok? Porque dependendo da situação dela aqui nessa terra, porque ela tem, veja, partes espirituais, que é o espírito e a sua própria alma, que são 2/3, e ela tem uma parte física, que é 1/3. Então, o ser humano, ele tem espírito e alma, 2 partes espirituais, e tem a parte física, que é 1/3. Então, é aqui na personalidade que saem as decisões, onde tem o eu, que é a sua mente, que é a sede aonde vai ser distribuído, veja, a propriedade da natureza da alma com seus atributos. Todos nós sabemos que a alma é uma pessoa. Isto quer dizer que o homem foi feito alma. Ele tem, nesta personalidade, número 1, inteligência, que outros professores colocam como razão, ok? Então, esta alma, ela tem sentimento, outros professores colocam como emoção, e esta alma tem vontade. Outros professores colocam como volição. Isso depende muito de professor. E aqui nós temos esta alma sozinha, mente enganosa.
Porque ela está debaixo do poder do pecado, que está na lei dos seus instintos. Você sabia que existe uma lei do pecado que comanda os instintos para entrar na depravação? Então, assim observamos que esta mente, veja aí, anote aí, essa mente aqui, ó, que liga alma e corpo, que está entre alma e corpo. Interessante, viu? Se a alma está entre espírito e corpo, então a mente está entre a alma e o corpo. Mais uma vez, se a alma está entre o espírito humano e o corpo, a mente está entre a alma e o corpo. E o coração está entre espírito humano e alma. Então, existem dois elementos que o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer que a palavra de Deus é penetrante, como uma espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, a Bíblia, Hebreus 4 e 12, diz que a alma e o espírito têm uma divisão. Mesmo vivos, só a palavra de Deus reconhece aonde termina o espírito e aonde começa a alma. Então, onde é esta divisão? Veja aqui, ó. Coração. A divisão entre o espírito e a alma é o coração. Por isso que Hebreus diz assim, ó, que ela vai discernindo os pensamentos e as emoções do coração. Depois ela vai para juntas e medulas aqui no corpo. Então há uma outra divisão. Nós sabemos que alma não é corpo e nem alma é espírito. Então tem uma divisão para cima e tem uma divisão para baixo, significando os dois véus do tabernáculo. Segundo véu, primeiro véu. Então esses véus que são coração e mente, precisam ser rompidos para a atuação do Espírito Santo na vida desta alma. Então esta alma precisa da atuação de cima do Espírito Santo aqui. Veja, interessante, eu fiz aqui maior, para identificar a personalidade, significando que o homem só tem uma personalidade. Ela está aqui, ó. Não está aqui e nem está aqui. Então, não tem três personalidades distintas. Só tem uma personalidade, que é a alma. Então, essa personalidade, que é a alma, se comunica com Deus através do seu espírito humano. Essa personalidade, que é a alma, se comunica com este mundo através do corpo. Então, observando céu para cima e terra para baixo, então esta alma, ela tem comunicação. Esta alma, ela se comunica tanto com os céus como com a terra. Por quê? Por causa do corpo da terra, por causa do espírito do céu. Amém? Agora veja que esta alma, ela sem Deus, ela está escrava. Atenção, Romanos 3 e 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esta alma aqui, ela está debaixo do poder do pecado. Então ela está escrava. Por isso que o coração é enganoso e a sua mente também é enganosa. Então, sendo ele escravo do pecado, então há um desequilíbrio aqui no seu intelecto, no seu sentimento e na sua vontade. Então, três escravos debaixo desta mente corrompida e debaixo desse coração. Interessante que enquanto Deus não entra, a casa está suja. Mas quando Deus entra, começa uma limpeza de cima para baixo. E esta alma passa a ser regenerada. Ela, pelo Espírito de Deus, no seu Espírito, há um novo nascimento e essa alma passa a entender os negócios de Deus, os negócios do céu. Assim sendo, meus irmãos, o que é que vai acontecer aqui, ó? Esta alma é uma alma inteligente. Ela é a personalidade. Ela tem sentimento, intelecto e vontade. Uma mente, ela pode ser carnal ou espiritual. Esta mente carnal é porque ela não deixa que o coração cheio da palavra de Hebreus 4:12 não penetre. E que chegue lá, e que a lei de Deus esteja lá, e que Deus fale lá. Então há veja, uma barreira bem aqui, que o homem
ele não deixa a atuação de Deus na sua alma, no seu livre-arbítrio, no seu eu. Porque lá em cima tem o eu de Deus, o eu espiritual. Vocês sabiam que lá na parte de cima, veja essa parte menor, eu fiz ela maior. E essas outras partes, eu fiz ela menor. Por quê? Porque aqui tem uma nova personalidade. Então, o nosso espírito humano não tem personalidade até quando nós aceitamos a Jesus. Ou seja, até o novo nascimento. Quer dizer que antes de eu nascer de novo, só atua a vontade carnal, o eu. Aí Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque essa parte de cima aqui, ela vai ser maior do que essa parte da alma e essa parte do corpo. Entendeu agora? Por isso que eu fiz ela maior. Porque essa parte maior aqui, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai entrar. Então, sendo o Espírito de Deus o nosso general, que vai comandar esta alma, que tem intelecto, sentimento e vontade. Então, lá em cima também tem intelecto, sentimento e vontade de Deus. Vocês sabiam disso? Que há uma nova personalidade, que é a de Deus, no nosso espírito, que vai batalhar contra a personalidade do eu da alma. Então, o eu espiritual contra o eu carnal. Então, espírito contra a carne. Agora, eu entendo quando a Bíblia diz que é uma luta espírito contra a carne. Porque é a parte de Deus, no nosso espírito, contra a parte do eu corrompido, da natureza humana caída. Agora, observa-se. Vai surgir 3 poderes maior do que esses poderes aqui, ó. General 1, General 2, General 3. Ok? Porque essa alma, ela trabalha com, veja, 3 poderes menores do que o de cima. Se a pessoa aceita Jesus, vai ter uma luta constante. Enquanto ela não se render, ela não vai dormir direito. Ela vai dizer, eu nunca tive isso na minha vida. Eu vou fazer alguma coisa, alguém fala dentro de mim que não pode. Então o Espírito Santo já está dentro dele. Porque o novo nascimento é exatamente esta luta para fazer o novo homem. Amém? Com isso a gente observa o quê? A mente, veja, intelecto, mente. Ok? De Cristo. Trazida pelo Espírito Santo sobre a mente desta alma. O intelecto, a razão desta alma. Ok? Aonde eu penso, aonde eu raciocino. É aqui que eu preciso da mente, do intelecto de Cristo. Depois, lá em cima, eu tenho um sentimento de Cristo. Interessante, porque o Espírito Santo entra para renovar este homem, trazendo o intelecto de Cristo, a mente de Cristo, o sentimento de Cristo e a vontade de Deus. Amém? Então, meus irmãos, biblicamente falando, a mente de Cristo, sentimento de Cristo, nós temos a mente de Cristo, tem de vós o mesmo sentimento e a vontade de Deus. Então, essas 3 partes estão na Bíblia, que é o Espírito de Deus que traz sobre esta alma, esta persona. Então, esta personalidade, ela vai tendo estes 3 atributos que distribuem. Veja aí. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês sabiam que o número do homem é 6. E nós sabemos que o homem, ele trabalha e vive no aspecto dos instintos. Porque o homem, ele trabalha nesta terra em função dos instintos. Por exemplo, número 1, a alimentação. Número 2, aquisição. Número 3, reprodução. Número 4, comunhão. Número 5, autoproteção. Número 6, domínio. Então, o número do homem é 6. Vocês sabiam que o homem foi criado no 6º dia? Então, o número do homem é 6. Por isso que lá na frente, o número da besta é 666. Então, o número do homem é 6. Então, observando que o número do homem é 6, e o 6 é o número total
dos atributos que vai sair da alma, veja aí, alimentação quer dizer comer e beber. A aquisição, comprar, fazer negócio e vender. Reprodução, gerar filhos, fazer e ter filhos. Comunhão com Deus e com o próximo. Autoproteção é o corpo reagindo ao mal. Se alguma coisa cai no teu olho, o olho pisca, o olho fecha. Autoproteção. Domínio é aquilo que você protege a sua casa. Você tem domínio do seu lugar. Então, um homem, veja, ele vai sendo levado para viver nessa terra pelo corpo, pelos instintos. Então, o número do homem 6, que vive de forma, para viver de forma positiva, comendo bem, fazendo bons negócios, casando, sendo fiel, tendo comunhão com Deus, autoproteção positivo e domínio positivo. Quando ele não tem Jesus na sua vida, veja o que acontece sem Jesus. Negativo, 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 negativo e negativo. Mas pode ser que ele aceite a Jesus. E mesmo ele aceitando a Jesus, ele pode fazer um bloqueio aqui. E se ele fazer um bloqueio aqui, mesmo crente, aí isso aqui, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. Quer dizer que há um desbalanceamento. Ele se alimenta mal. Na aquisição ele é bem. Compra e paga. Na reprodução é infiel com a esposa, tem filhos com outro. Na comunhão diz que adora a Deus. Então essa parte aqui é positiva entre aspas. Então, isso aqui, a comunhão está debaixo do temor. O temor é a causa do equilíbrio destes 6 instintos. Se não tiver temor a Deus, esses instintos estarão desequilibrados. Então, pergunta-se o que é pecado? O pecado é o desequilíbrio da alimentação, da aquisição, da reprodução, da comunhão, da autoproteção e do domínio. Pecado significa desequilíbrio destas reproduções, desta comunhão, desse auto... Enfim. Então veja como é que a alma se comporta nesse mundo. Ok? Agora nós vamos ver exatamente esta alma saindo desta terra e indo para a eternidade. Vocês sabiam que Mateus 10 e 28 fala da alma que parte? A alma que sai da terra. E o melhor versículo para explicar Mateus 10 e 28 está aí na sua leitura do texto áureo. Não deveis temer os inimigos, porque eles só podem matar o corpo. O máximo que eles podem chegar é no corpo. Quer dizer que o corpo chega no corpo, não chega na alma. Interessante isso, meus irmãos. O homem físico só mata outro homem físico. Ele não mata a alma, que é imaterial, porque está dentro do corpo. Então, Deus, que é espírito e tem alma, que tem personalidade, tem poder, ele pode chegar na alma. É interessante. Ele tanto chega no corpo, porque ele fez o corpo, tem poder sobre o corpo, como também tem poder sobre a alma. Mas o homem só pode chegar no corpo. A Bíblia diz, antes devemos temer a Deus, porque ele pode chegar além do corpo, também na alma. Agora, o que é que Deus faz? De acordo com Mateus 10 e 28. No julgamento dos ímpios, Deus pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto também a alma. Então, se Deus vai julgar a alma, mostra que ela sobrevive à morte do corpo. E ela vai aparecer lá diante do trono branco. E vi os mortos, grandes e pequenos. Ali não são crianças e velhos, não. Você tem que entender o texto. Estas almas vão aparecer ali. Veja, ricos e pobres, de todos os lugares. E o sentido do texto é que lá não terá corpo tangível.
Será um julgamento de almas. Ok? Aí nós vamos ver, atenção, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 até o 11, que fala as almas debaixo do altar de Deus. Então vou fazer aqui o desenho, para vocês verem que altar de Deus é esse. Esse altar de Deus está no céu. Apocalipse capítulo 6, anote aí, versículo 9 a 11. Esse altar está diante, na frente do trono. Certo? Esse trono, aonde tem o do Pai e o do Cordeiro, e as almas estão aqui, ó, debaixo do altar de Deus. O que quer dizer isso, meus irmãos? Atenção, revelação bíblica, anote aí. Já passou pela a nossa escola, viu? E nós já tínhamos ensinado, e vamos ensinar de novo aqui. Atenção. Depois da morte, nós estamos falando da alma, a alma imaterial, a personalidade. Antigo Testamento, esta alma vinha para cá. Hades, no grego, Seol, no hebraico. Então, esse lugar aqui, anote aí, número 1, lugar aonde tinha seio de Abraão, e desse lugar, e nesse outro lugar, lugar de tormento. Então, quando um justo morria, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, vinha para o seio de Abraão. Quando o ímpio morria, a sua alma vinha para o lugar de tormento. Isto aqui é no Antigo Testamento. Aí chegou aqui, ó, morte de Jesus. Morte de Jesus. O justo vinha para o seio de Abraão. Então Jesus também veio aqui, ó. Quando ele veio para cá, depois ressuscitou. E diz o evangelista Mateus 27, versículo 52, que os mortos, as suas almas, ressuscitaram junto com os seus corpos e saíram e foram para onde? Para a cidade santa. Certo? Ok? Aqui, esse seio de Abraão, na morte de Jesus, está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 1 ao 11, diz que ele tirou esse povo daqui e levou para a cidade santa. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 a 24. O que é isso aqui? É que quando hoje um justo morre, nós não estamos mais no Antigo Testamento. Porque o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho para o céu. Então nós estamos indo para cá, ó, para Nova Jerusalém. Paulo diz, estar com Cristo é muito melhor. Na casa de meu pai, Jesus diz, há muitas moradas. Então ele não fala mais de descer, ele fala de subir, porque ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, estas almas do Antigo Testamento só poderiam ficar aqui até a morte do sumo sacerdote. Está em Números, ok? Então, veja que esse lugar aqui, número 1, vazio, ok? Aí então, o que é que acontece? Ele ficou vazio no dia da morte. E Jesus chegou levando cativo ao cativeiro. Então Jesus tirou as almas do seio de Abraão, que estava no Hades, para o paraíso. Aí Paulo diz, eu fui ao paraíso, e eu vi lá os espíritos do justo aperfeiçoado. Então, é aqui aonde nós estamos indo hoje, depois da morte de Cristo. Esse lugar aqui é chamado de paraíso, é o número 2. Paraíso. Então, as almas dos justos hoje vão para o paraíso. Ok? Número 2. Atenção. E esse paraíso será esvaziado no arrebatamento da igreja. Isso é importante, meus irmãos. Por quê? Porque estas almas que estão no paraíso vai voltar para o corpo que está na sepultura. Lembra de Elias que ressuscitou o filho da viúva? A Bíblia diz que a alma tornou a entrar nele.
Então, o que é ressurreição? É a alma tornar a voltar no corpo e ao corpo novamente. Então, a alma que partiu, agora volta. Então, esta alma é a personalidade espiritual. Então, você não vai deixar de existir. Você vai só sair do corpo e você vai habitar com o papaizinho, o nosso Deus celestial. Aqui, lá no paraíso, na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, estas almas sairão do paraíso. Então vai ficar vazio o paraíso, porque as almas não vão ressuscitar, isto é, os seus corpos. Sabe o que vai acontecer? Aí você vê, número 3, Apocalipse capítulo 6, versículo 7 ao 11. É aqui nesse texto, versículo 9 até o 11, que diz, as almas debaixo do altar de Deus. Você está entendendo agora? Que as almas estavam no seio de Abraão, já saíram daqui, foi fechado. As almas foram para o paraíso. Mais uma vez, por que o seio de Abraão foi fechado? Porque Jesus morreu e veio aqui, tirou as almas daqui. Então, foi fechado. Não tem mais ninguém aqui nessa parte do seio de Abraão. Depois, no arrebatamento, não vai ter mais ninguém no paraíso celestial. Então, vai ser esvaziado. Então, fecha mais uma vez. Então, fechou o seio de Abraão, fechou o paraíso. Aqui, aí nós temos aqui, ó. Depois, atenção, do arrebatamento, segunda vinda de Jesus. Isso é importante, meus irmãos. Sabe o que é isso aqui? Todo olho verá. Então, estas almas que estão aqui, elas são da onde? Da grande tribulação. Opa! Então, estas almas que estão debaixo do altar, veja que elas não estão no paraíso e nem estão no Hades, seio de Abraão. Então, veja, seio de Abraão, paraíso, debaixo do altar. 3 lugares. Esse lugar será fechado. Olha aí. Quando Jesus vier, porque estas almas também sairão debaixo do altar de Deus para se unir aos corpos na terra. Para ir para o milênio. É importante essa aula. Mostrando a alma que sai do corpo e a alma que volta para o corpo. Por 3 vezes. Houve ressurreição aqui. Mateus 27, versículo 52. E também vai haver ressurreição no arrebatamento. E vai haver ressurreição na segunda vinda. Não é importante estudar essa parte da alma? Você quer aprender mais sobre a alma? Esta alma inteligente? A personalidade espiritual? Que não é o sangue? Jesus disse, a minha alma está triste até a morte. Então esta alma não pode ser sangue. Se você vê um sangue aqui, não está triste. Quem entristece é a alma. Então é importante estudar sobre a alma. Porque vocês vão ver a alma figurativa. Figurativa. Que não é alma propriamente dita. Mas vocês vão ver a alma que parte na morte. Mateus 10 e 28 é um texto. Apocalipse 6, versículo 9, 11 é outro texto. Mas vamos para muitos textos no Antigo Testamento e Novo Testamento, mostrando a sobrevivência da alma aqui no canal EBD na Lousa. Você quer participar da nossa aula extra desta lição de hoje? Então entre aqui no nosso Zap, pede a segunda parte desta aula agora, certo? Nós vamos fazer e enviar. 85 é o DDD 991 28 12 60. Este aqui é o nosso Zap particular, não é grupo. Você pede a aula, eu te envio, ok? Pedimos a Deus que Deus te abençoe e Deus te guarde. Você está no canal certo, onde estamos aprendendo de forma profunda, simples, prática, para ser ensinado domingo na sua aula. Deus os abençoe e Deus o guarde. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.